Meu nome é Alessandra Dantas. Sou estudante do 7º período de Direito, Noite das Faculdades Kennedy. Hoje falaremos sobre abuso das medidas cautelares para a obtenção de colaboração premiada. Para tanto, faremos uma breve introdução a respeito da teoria dos jogos aplicada ao direito penal. Já se afirmou que, em matéria processual penal, as medidas cautelares elas têm igual ou até mesmo maior importância que no âmbito civil. Segundo o professor Alexandre Moraes da Rosa, a assertiva se justifica, pois naquele caso pode estar em jogo o inestimável valor da liberdade do direito penal. Em qualquer dos ramos do direito processual, porém, os provimentos cautelares, sem dúvida, constituem um campo fértil para as condutas temerárias ou abusivas das partes. Primeiramente, convém explicitar um dado relevante de que no processo penal brasileiro, ao contrário do que se passa no processo civil, não há regulamentação acerca de um processo cautelar autônomo destinado a assegurar, na medida do possível, a eficácia prática de providências, quer cognitiva ou executivas. Daí a importância de se abordar o assunto sobre o abuso das medidas cautelares. Antes de entrar no assunto propriamente dito, falaremos sobre a teoria dos jogos. Mas o que vem a ser essa tão famosa teoria dos jogos? O que ela tem a ver com o direito? Com o direito penal processual especificamente? A qual poderia se chamar a teoria dos jogos, muito apropriadamente, de teoria das decisões interdependentes. Tem como objeto de análise as situações onde o resultado da ação de indivíduos, grupos de indivíduos ou instituições dependem em grande parte das ações de outros envolvidos. A teoria dos jogos no direito penal, ela baseia-se na tomada de decisão através da análise prévia das prováveis ações ou reações de outros jogadores. No campo penal, ela também pode ser utilizada para planejar uma defesa ou uma acusação. Vamos tentar explicar do que se trata essa teoria dos jogos. Para começar, pessoas elas interagem, são interdependentes. As pessoas interagem constantemente, positiva ou negativamente. O que é comum a todas as situações é a interdependência entre os diferentes agentes envolvidos nesse processo de interação. Por exemplo, se um político pisar na bola e perder a popularidade por uma determinada ação, uma fala infeliz, as chances do seu rival ser eleito aumentam. Se seu sócio não colaborar, o projeto não vai ficar bom e ambos saem perdendo. Situações de interdependência são chamadas de estratégicas, porque ao decidir por uma ação, você deve considerar as ações dos outros agentes envolvidos. E é nesse sentido que a teoria dos jogos se desenvolveu, para estudar de maneira científica e rigorosa essas interações estratégicas. E o objetivo é entender como a lógica humana funciona e quais são os prováveis resultados de determinadas interações entre os agentes. Essa teoria ela encontra aplicações em diversos campos, como na biologia, na ciência política, nas relações internacionais e o que mais nos interessa, no direito processual penal. Alguém falou em delação premiada? Talvez seja o exemplo mais utilizado para descrever a teoria do jogo. Imagine a seguinte situação. As autoridades policiais têm certeza de que um dos dois criminosos são culpados de um crime grave e os prendem.
e, no entanto, ele só tem provas para condená-los por um crime menor. Se nenhum confessar o crime, eles só serão condenados pelo crime menor. Eles são, então, colocados em salas separadas, sem possibilidade de conversar entre si. As autoridades pedem a cada um para denunciar o outro. O primeiro prisioneiro, ele é informado de que se delatar e o outro prisioneiro não, ele será imediatamente solto. O mesmo acordo é proposto para o segundo prisioneiro. O crime menor pode implicar uma pena de 1 ano de prisão, enquanto o crime maior pode implicar até 6 anos. No entanto, se ambos cooperarem, eles recebem um alívio da pena, podendo cumprir apenas 3 anos. A situação posta para cada prisioneiro, então, é a seguinte: delatar ou não delatar seu parceiro? Eis o dilema do prisioneiro. Há 4 possíveis cenários. Cada possível situação está descrita dentro de um quadrinho da imagem colocada aqui no vídeo. Matematicamente, cada ano de prisão vale 1. Assim, uma pessoa prefere sair livre a pegar 1 ano. Pegar 1 ano em vez de 2 anos, 2 anos em vez de 3 anos, e assim por diante. A teoria dos jogos também tem como objetivo descobrir o provável resultado desse jogo. Podemos pensar assim: o melhor para os 2 prisioneiros conjuntamente é ficarem calados e não denunciarem um ao outro, cumprindo juntos 1 ano de cadeia, menos que 3 ou 6, ok? Perceba agora que o melhor para cada prisioneiro individualmente é delatar sem ser delatado. Assim, ele sai livre das acusações e pega 0 ano de cadeia. Claro, o outro prisioneiro ficará preso por 6 anos, mas até aqui presumimos que o ser é racional e que um prisioneiro não se importa com o outro. Agora, vamos fazer um exercício. Coloque-se no lugar de um dos prisioneiros. Você pensa: se ele me delatar e eu não o delatar, pegamos juntos 1 ano. Perfeito. Bom raciocínio. Mas se o outro prisioneiro não dedurar você, qual a sua melhor opção? Delatar e sair livre. E se você decidir não delatar e ele delatar você, você pega 6 anos. Logo, por que você racionalmente escolheria não delatar o outro? E se ele delatar você, você se enrola. Então, ambos os jogadores têm um incentivo a entregar o outro. O resultado do jogo será o cenário onde ambos delatam e pegam 3 anos cada um. O jogo poderia ser diferente se os prisioneiros não tivessem sido separados e pudessem se comunicar. Dessa forma, eles poderiam combinar uma versão da história, firmando um contrato informal de cooperação, para que ambos não delatassem, desde que estabelecesse alguma punição para se assegurarem de que os 2 vão cumprir o acordo. Os procuradores da Lava Jato, por exemplo, eles sabiam do dilema dos prisioneiros. Os objetivos das prisões preventivas é dificultar possíveis acordos entre os acusados, evitando que eles bolem versões semelhantes e cooperem entre si. Assim, sem poder se comunicar, a melhor opção é dedurar os outros e tentar salvar a sua própria pele. A partir dessa breve introdução, o colega José falará um pouco sobre o abuso das medidas cautelares. Meu nome é José Pereira e eu vou falar sobre abuso das medidas cautelares para a obtenção de colaborações premiadas. As medidas cautelares têm como objetivo evitar o risco da prisão. Se o réu está preso por causa de um motivador de risco específico, é dever da defesa, sempre de forma fundamentada, requerer a medida cautelar em suas alegações,
alegando que elas servem para afastar o risco que o juiz acha existente. Principais características das medidas cautelares: provisoriedade, revogabilidade, substitutividade e excepcionalidade. Principais finalidades: aplicação da lei penal, garantir a investigação, a instrução criminal, uma vez que visa proteger a investigação, e neutralizar o risco de prática de infrações penais. Medidas cautelares diversas da prisão. A lei permite que as medidas cautelares sejam decretadas desde o início da investigação até antes do trânsito em julgado e podem ser aplicadas em qualquer infração que tenha pena restritiva da liberdade, desde que atenda aos requisitos do artigo 282 do CPP, que diz: necessidade de garantia da lei e do processo penal e adequação da medida à gravidade do crime, circunstância do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Entretanto, a prisão antes do julgamento ela é excepcional, permitida apenas quando não for possível a aplicação de outra medida. Conforme o parágrafo 6º do artigo 282 do CPP, a prisão preventiva só é cabível quando não for possível a sua substituição pelas medidas cautelares. Consequência do descumprimento das medidas cautelares. Segundo a Lei 12.403 de 2011, o descumprimento das medidas cautelares pode ocasionar na decretação da prisão preventiva subsidiária ou substitutiva. Ou seja, a prisão preventiva deve ser decretada em último caso, sempre que as demais medidas cautelares se mostrarem insuficientes e inadequadas para garantir a persecução penal. Lei de colaboração premiada. Segundo a Lei 12.850 de 2013, a colaboração premiada é um mecanismo judicial pelo qual um acusado colabora com as investigações, revelando detalhes do crime, como nome do co-participante, localização da vítima, se houver, ou detalhes que ajudam a recuperar os bens que foram perdidos por conta do crime. Em troca, o acusado pode receber alguns benefícios, como redução de 1/3 a 2/3 do tempo da pena, cumprimento da pena em regime semiaberto ou no lugar do regime fechado, a depender do caso, extinção da pena e até mesmo perdão judicial. Todavia, a Lei 13.964 de 2019, no artigo 3º, estabelece que o acordo da colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade e interesse público. Em síntese, a colaboração premiada consiste em um acordo firmado entre o cidadão e o Estado, com o objetivo de fornecer aos órgãos investigativos elementos que venham a contribuir para resolver crimes cometidos pelas organizações criminosas, em troca de benefícios penais ou processuais para aquele que colaborou. Esse modelo de colaboração, bastante noticiado no Brasil, durante as denúncias dos esquemas do Mensalão e da Lava Jato, ficou popularmente conhecido como delação premiada e consolidou-se quando investigados da Polícia Federal decidiram revelar sobre a participação de empresários e políticos na estrutura das organizações criminosas por intermédio de acordos firmados com o Ministério Público, delatando-os para adquirir alguma vantagem perante o órgão persecutório. Sob a ótica do direito penal, apesar de ser um importante e amplo mecanismo de combate ao crime organizado, um acordo de colaboração premiada possui regras rígidas para que toda a cadeia investigativa e probatória esteja em conformidade com a lei, de forma que os fatos evidenciados
possa vir a ser efetivamente utilizados em um processo criminal. Ressalta-se que a busca pela verdade pressupõe ferramentas eficazes de investigação. Muitas vezes, as autoridades responsáveis pela persecução penal entendem que a realização de um acordo de colaboração premiada pode ser de grande valia para a obtenção de provas. Todavia, não se pode permitir que a atividade punitiva estatal atropele direitos e garantias fundamentais. É isso.